Pois bem, estamos de volta. Deixa eu passar um recado aqui para você. Gente, mesmo com todo o esforço do GDF para manter a economia e os empregos no Distrito Federal, ainda tem muita gente passando necessidade. É por isso que o GDF lançou o Cartão Gás, um auxílio de R$ 100 a cada 2 meses, para que as famílias mais necessitadas possam comprar seus botijões nos distribuidores cadastrados. E a ajuda do GDF nesse momento tão difícil não para por aí. Os programas Cartão Prato Cheio, Pão e Leite, Bolsa Alimentação Escolar, DF Sem Miséria e muitos outros, como as refeições servidas por apenas R$ 1 nos restaurantes comunitários, também levam amparo e dignidade para as famílias e fazem o Distrito Federal estar em primeiro lugar de todo o Brasil na distribuição de benefícios sociais para pessoas carentes, ajudando 700 mil pessoas até aqui. É isso aí, gente. Com a imunização avançando, tudo vai melhorar. Mas, enquanto isso, o GDF não para de ajudar quem mais precisa. E nós vamos continuar aqui a nossa entrevista com o professor Cristóvão Buarque. Professor, agora há pouco o senhor, inclusive, nos trouxe, né, que o Bolsa Educação, que no governo Fernando Henrique, o senhor falou da gentileza dele em colocar no programa de governo de Fernando Henrique, portanto, justamente esta política no campo da educação. Fernando Henrique, inclusive o senhor acaba de publicar aqui um livro, né, sobre justamente a conversa que o senhor teve com o Fernando Henrique. Enfim, o que os senhores conversaram que, de alguma forma, está registrado aqui nesse livro, governador? Esse livro é o segundo desse tipo. Alguns anos atrás, eu publiquei um livro com uma entrevista minha com Celso Furtado, que foi um grande professor que eu tive. É diferente da entrevista corriqueira do jornalista. Eu faço a pergunta, ele responde e eu analiso a resposta. E dou minha opinião. Faço minha crítica, inclusive, ao que eles falam. Essas conversas foram 3, nesse mesmo sentido. Sim. Foram 3 conversas com espaço grande. A primeira em 2004, quando ele estava na Universidade de Brown, dos Estados Unidos. E eu tinha ido fazer uma palestra em Stanford. Peguei o avião da Califórnia, fui até lá e conversamos longamente. E publiquei até numa revista na época. Sim. Depois fizemos uma em 2019, antes da Covid, e eu senti falta de algumas coisas, sobretudo pensar o futuro, e fizemos uma via videoconferência. Uhum. Eu até começo dizendo, interessante que o senhor com 90 e eu com 77 estamos usando esse mecanismo. Aliás, esse livro tem 280 anos, quando você soma ele, eu e o Gabeira, que é quem fez o prefácio. Pois bem, essa entrevista, as 3, não falam da política atual. É justamente o que eu ia perguntar ao senhor. Não. O assunto tem política atual? Não. Ele fala de encontros com Lula no passado, tudo. E um encontro que ele, eu e Lula tivemos no Palácio do Alvorada, depois da terceira derrota do Lula e da minha derrota aqui para a reeleição. Nós tivemos com ele, antes da posse do Fernando Henrique no segundo mandato, ele comenta isso. Mas é mais sobre a formação dele, quem foram os grandes professores dele, quais os pensamentos que formaram a cabeça dele, o que é que ele pensa. Por exemplo, tem uma parte boa que eu acho quando eu pergunto a ele, quando é que o senhor ouviu pela primeira vez o assunto do meio ambiente? E ele diz, olha, há muito pouco tempo atrás, quando eu assumi a presidência, o Feldman, que era deputado, vivia insistindo comigo e eu não dava a menor bola para isso. Ele reconhece. Aí eu elaboro esse assunto falando sobre como o meio ambiente demorou a chegar à cabeça das pessoas. A educação também. E aí eu volto ao bloco anterior. Uma das perguntas a um novo livro desse tipo que eu faço com Cláudio Moura Castro, que é um grande educador, é: quem seria um grande ministro da educação no Brasil? Aí ele disse, tem que ser um grande publicitário. Até cita o nome do Oliveto, gosto do Oliveto. Porque o que mais a educação brasileira precisa é de que os brasileiros queiram educação. Tanto como querem um carro novo,
tanto quanto querem ganhar a Copa do Mundo. Não há essa ânsia por educação nacional. Até hoje já tem uma certa ânsia por educação do filho. Mesmo assim, como eu dizia há pouco, é mais pelo diploma do que pela educação. Mas o Brasil ser um país radicalmente educado, não é? Como é que o presidente disse? Terrivelmente cristão, não foi? Evangélico. Evangélico. O Brasil ser terrivelmente educado. Isso a gente não tem essa aspiração. Essa aspiração falta. E essa é a base de tudo. Enquanto o Brasil não quiser ser terrivelmente educado, a gente não vai ter a revolução educacional que o Brasil precisa. É interessante. E também um estadista que faça essa revolução, né? Juscelino trouxe isso em relação à industrialização. A gente não teve ainda o estadista da educação. Brizola teria sido, se chegasse à presidência, junto com Darcy Ribeiro. Mas não chegou. Falar em estadista da educação, qual é o futuro político do professor Cristóvão Buarque? Você me conhece há bastante tempo, você sempre foi um cara que me deu apoio quando eu nem pensava em ser político. Eu era reitor da universidade e você já me levava para seus programas. Eu não tenho, hoje eu penso, que diabo a gente conversava naquele momento? E conversava bastante. Porque você me levava como reitor. Vai ver que é porque eu já falava em educação de base. Sim. E não só em universidade. Eu terminei entrando na política. E durante esses últimos 20, 25 anos, eu fui um político que usava as horas vagas para escrever. E publiquei uma porção de coisas, livros, artigos, tudo. Mas eu estou muito feliz hoje como escritor, que nas horas vagas fala de política. É óbvio que a gente não pode deixar. Sim. Eu, por mim, continuaria escritor tempo integral, que é o que eu sou hoje. Hoje eu escrevo cedo, até brinco com a Gladys, eu digo, o relógio de ponto está me chamando para ir trabalhar no gabinete, no escritório, na mesa, onde eu trabalho, na minha casa. Hoje eu faria isso. Agora, a gente nunca sabe exatamente se as circunstâncias não levarão. Eu prefiro que as circunstâncias não me exijam ser político. Até porque, do ponto de vista individual, eu nunca me beneficiei dos cargos. Eu fui um senador que não usava verba indenizatória, não usava carro oficial, não usava, que sou de Brasília, é claro, não usava apartamento. Até o salário eu abandonei quando fiz 70 anos e me aposentei na UNB. A lei permite que você tenha 2 aposentadorias, se uma for do executivo, outra do legislativo. Mas eu achei que não era decente. E aí fiquei só com a aposentadoria da UNB. Então, pessoalmente, é uma coisa que sacrifica muito. Eu agora estou publicando um livro, está saindo em novembro. São 85 relatos do que eu aprendi em viagens. Quando eu fui fazer os agradecimentos, porque essas viagens alguém pagou, eu descobri que o Senado não pagou nenhuma. Então, nem viagem, eu viajei pelo Senado. Fiz até questão. E porque eu tenho tanto convite que não precisava. Tem uma só viagem, a Chernobyl, que eu aproveitei uma que o Senado me mandou representando o Senado, e aí eu paguei o resto, financiei o resto da viagem. Então, hoje, eu, pessoalmente, não preciso daquilo. Eu, se for, é como um soldado que vai para a guerra, com prazer de lutar pelo seu país. Mas será que precisa de mim nessa guerra política de hoje? Aos 77 anos, aliás, aos 78... O senhor faz essa indagação, eu faço uma outra para o senhor. Como é que o senhor avalia o momento político no nosso país? Uma tragédia, obviamente, mas que não é só desse governo. Esse governo agravou a tragédia. Mas a tragédia vem de nós, daí o meu livro ser Por que falhamos? Não porque eles falharam, nós falhamos ao longo da história moderna. Nós inventamos uma modernidade muito apressada, que exigiu custos que não tínhamos condições, daí o desequilíbrio fiscal, daí a inflação sempre batendo à nossa porta. Nós escolhemos que modernizar-se era ter indústria, e indústria, sobretudo automóvel, daí não temos transporte público de qualidade, daí não temos hidrovias, daí não temos um sistema ferroviário. Nós erramos em não colocar a educação como o vetor do progresso. Isso aqui eu acho importante usar essa palavra. Talvez uma palavra muito de engenheiro, como eu sou, vetor, a força.
o motor, o que empurra o progresso. Não é a fábrica, é a escola. Porque a escola é que empurra a fábrica. A gente esqueceu que tinha que fazer isso e saltamos e não fizemos. Total, é que caímos no populismo de querer responder imediatamente. Caímos no eleitoralismo, continuo na terceira pessoa do plural. Isso não quer dizer que todos sejam assim. Caímos no cronograma eleitoral, passamos a usar pesquisa de opinião para ver o que é que o povo queria que a gente fizesse, em vez de sermos estadistas tentando inspirar ao povo o que é que ele precisa para ter um país melhor. Fizemos governos e leis para as corporações e até para os indivíduos e não para a nação brasileira. E isso levou a essa tragédia. Veio um presidente que, a meu ver, é desmiolado, não tem nenhuma concepção, entendimento do país. Ele pode até ter, na academia militar, aprendido o amor à bandeira e ao hino, mas não à nação brasileira. Porque a nação brasileira tem índios, a nação brasileira tem a Amazônia, a nação brasileira tem um povo que sofre. A academia militar não ensinou isso a ele. E muitos militares, mas não só militares, muitos políticos também, confundem os símbolos com a nação. Eu já defendi aqui os símbolos, mas existe uma nação real. Muitos políticos, ou quase todos, trabalham para as corporações que os elegem. Trabalham para o curto prazo. Quando eu falo uma estratégia de educação que vai levar 20 anos, as pessoas riem. Quando eu falo que não dá para fazer milagre, as pessoas riem. Mas mesmo quando se começou o aeroporto do Brasil, só tinha um, para diversão. O avião saía, rodava e pousava. Depois fizeram 2 cidades. Aí vai. Nada é feito de repente. Por isso que eu defendo a revolução educacional por cidade, enquanto o resto continua melhorando. Um sistema mas para fechar, como eu vejo hoje, e eu vejo que continua tudo isso e mais a polarização. E essa polarização, especialmente entre uma figura que é preciso respeitar pelo carisma, que é o Lula, e um partido pela força que tem, e tem que respeitar. Quando alguns amigos meus dizem, não, mas isso aí já passou. Eu digo, você está sendo negacionista. Você critica esse Bolsonaro porque nega a vacina, você está negando a força do PT e o carisma do Lula. Gostemos ou não, ainda bem que tem o Lula aí, com 76 anos, topando enfrentar essa disputa. Mas o ideal é que já fosse outra coisa mesmo. O ideal é que já tivesse um outro patamar. O senhor cita Bolsonaro e Lula. O senhor vê uma terceira força que, de alguma forma, pode chegar em 2002 para também concorrer ao pleito presidencial? Vou dizer uma coisa grave do ponto de vista do que eu penso. Então, grave no sentido de que eu posso levar a pancada. Eu não vejo essa terceira via, nem do ponto de vista eleitoral, de seduzir o eleitorado, e nem do ponto de vista das ideias, de trazer algo novo. Por que eu vou querer uma terceira via se as ideias estão nos polos? Não tem uma terceira via do ponto de vista conceitual. O que fazer com o Brasil? Qual é a terceira via para a educação de base? Eu não sou candidato a presidente, então não vale a minha proposta. Qual é a outra? Porque a minha pode não ser boa. Qual é a proposta para substituir o transporte privado do automóvel por um transporte coletivo, sabendo que isso vai quebrar as indústrias de automóvel, o que gera desemprego, não é bom? Qual é a proposta alternativa entre os candidatos que estão aí? Seja na esquerda, seja na direita. A esquerda também não tem alternativa para a nação brasileira. Pode ser para certas categorias. Tem alternativa para o trabalhador tal, para o trabalhador tal, para o trabalhador tal. Tem alternativa para o professor, não tem para a educação. Tem muita proposta para o professor e para a educação, que é mais do que o professor. Então, eu não vejo, nessa terceira via que você fala, nem viabilidade eleitoral, não vejo o povo querendo, e nem vejo justificativa política, ideológica, de ideias, de propostas para o país. Não vejo. E isso não me deixa alegre, porque eu também não acho boa essa polarização. Não acho boa. Mas hoje eu não vejo alternativa. Por isso eu defendo que quem quer que seja que a gente vote,
para substituir o atual presidente, eu defendo que só fique 4 anos, que não tenha 2 mandatos. Devia ser um acordo de todos. Reeleição, o senhor não aprova? Não, nem quero falar em reeleição como instituto. Para esse próximo não teria reeleição. Ele seria eleito para recuperar os desastres que o atual cometeu. Em 26, a gente debate o novo, a gente debate o Brasil mais. Eu tenho defendido isso nas raras conversas que eu tenho políticas. Agora, no dia 15, é o Dia Nacional, que se comemora o Dia do Professor. Qual a reflexão que é possível fazer para esse dia, quando o senhor chama bastante atenção de que o Brasil pode sim mudar, a partir que mude também de forma corajosa a nossa educação? A primeira reflexão é: imagine o Brasil sem os professores. Seria uma tragédia completa. Felizmente, nós temos esses 2 milhões de quase todas mulheres e alguns homens que carregam esse restaurante mirim, vamos dizer, como eu chamei, carrega essas escolas com goteira, sem banheiro, algumas melhorzinhas, mas sem os equipamentos modernos que uma boa educação deve ter. Então, sem eles, como seria? Agora, pare um pouco e aproveite o 15 e pense como seria se esses 2 milhões fossem escolhidos entre os melhores quadros do Brasil. Se todos eles trabalhassem com uma alegria profunda pela remuneração e o reconhecimento que a sociedade brasileira lhes dá como o mais importante profissional do país, como se fossem os soldados em tempo de guerra. Né? O sentimento que um país tem em relação aos seus soldados em tempo de guerra devia ser o sentimento que tem por um professor em tempo de paz. Imagine como esse país seria se nossos professores estivessem entre os melhores remunerados e com essa remuneração a gente pudesse exigir deles o máximo de dedicação e de preparo. Eu acho que 15 de outubro é um bom momento para pensar essas 2 reflexões. Como seria ruim o Brasil se eles não tivessem aí com as condições precárias que têm? E como seria esse país se eles estivessem aí em uma situação em que a educação fosse a grande bandeira do país? Em vez de ordem e progresso, a gente tivesse escrito educação é progresso. Eu acho que o Brasil seria muito melhor. Professor Cristóvão Buarque, uma honra ter realizado essa entrevista com o senhor. Só temos mesmo que agradecer por essa gentileza. Eu que agradeço. Vamos fazer. Foi um prazer realmente muito grande e, com toda certeza, o nosso telespectador também, que acompanhou aí essa entrevista. Pode ser a primeira de uma série. Vamos pedir aqui à dona Gladys, né, que ela permita que o senhor venha mais vezes também conosco, porque é importante, né, a gente ter e conversar com quem realmente conhece de forma profunda e quer realmente ver aí essas mudanças acontecerem para o bem da nossa nação. Por isso é que, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Walter. Você me trazia quando eu era reitor e não estava em política, e agora me traz como escritor. Mas, quem sabe, você me empurrou para a política lá atrás, pode empurrar outra vez. Eu espero que dessa vez seria melhor que não tivesse sucesso. Mas vou ficar na torcida. Mas vamos ver, vamos ver. Muito obrigado ao senhor. Gente, muito obrigado também pela sua atenção e até um próximo encontro. Combinado? Até lá.